Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor venha nesta noite abrindo olhos e ouvidos espirituais, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos, desde o domingo passado, trazendo uma palavra à igreja sobre a necessidade de avivamento. A igreja contemporânea, ela precisa de avivamento. O povo de Deus dos nossos dias precisa ser visitado com um sopro novo, com o oxigênio dos céus, que possa renovar a nossa força, a nossa alegria e, sobretudo, especialmente, a nossa adoração, porque foi precisamente para isto que nós fomos alcançados por Deus. O Senhor é um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, embora o livro de Apocalipse seja um livro que não é tão lido assim. As pessoas parecem que têm medo de ler o livro de Apocalipse, quando na verdade é um livro de revelação e que tem grandes coisas para nós. Mas a palavra de Deus para cada um de nós hoje é: lembra-te de onde caíste e volta. Nós precisamos resgatar a alegria do primeiro amor. Nós precisamos resgatar o ânimo, ser vivificados por Deus e voltar à prática daquelas primeiras obras, daqueles primeiros tempos, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus. Éfeso é a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais foram enviadas cartas da parte do Senhor Jesus por intermédio do apóstolo João. Cada igreja descrita aqui em todo esse contexto, depois vocês vão ler todo o contexto das cartas. Essas cartas, elas trazem em si mesmas uma radiografia
de suas entranhas, bem como retrata a história eclesiástica em todos os tempos. Quando nós lemos essas cartas, nós percebemos o diagnóstico feito por Jesus da situação da igreja em todas as épocas. E eu queria chamar a sua atenção, esse culto também é um culto de doutrina, onde nós paramos para estudar um pouco a palavra de Deus. E é curioso quando nós descobrimos o significado dos nomes, tanto das pessoas quanto dos lugares. E Éfeso significa desejável. No entanto, a igreja de Éfeso, ela tornou-se descuidada, tornou-se mecânica, tornou-se sem entusiasmo. Era uma igreja que fazia tudo de forma correta, mas faltava algo que o Senhor não dispensa de nenhum de nós: a alegria do primeiro amor. Esse entusiasmo que o crente tem que ter, essa alegria invisível no coração do crente, isso nós não podemos perder. E o nosso adversário, ele faz tudo para minar a alegria do crente. Porque ele sabe que na hora que o crente ele entra naquela atmosfera de adoração, ele busca o Senhor, grandes vitórias descem da parte de Deus. Certo autor bíblico, eu não me lembro agora o nome, ele disse que adoração é o oxigênio que Deus respira. É uma figura de linguagem, mas justifica o Senhor ser um Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Domingo passado nós trouxemos uma palavra à igreja no livro de 2 Crônicas 7, 14 e 15, quando o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a nossa terra, quer sarar os corações feridos. O Senhor quer transformar os nossos desertos em mananciais de águas. O Senhor quer transformar o nosso lamento em júbilo. Mas nós nos distanciamos da adoração. Nós estamos vivendo um tempo de grandes mudanças em todas as áreas: política, moral, social, ética. Tudo parece que virou de cabeça para baixo. Eu tenho a impressão que o mundo está completamente revolto. Parece que o mundo inteiro entrou em convulsão. As coisas todas estão fora de controle. Até a própria natureza, nós temos visto grandes catástrofes mundiais. E a palavra para definir o mundo de hoje é perplexidade. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando nós nos sentamos diante de um noticiário de TV, quando nós recebemos as notícias pela mídia eletrônica, pela internet, nós ficamos estarrecidos com tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias, sobretudo com a grande perseguição que se levanta contra a igreja cristã verdadeira. Então, meus amados, todos esses acontecimentos que nós temos testemunhado, eles apontam para algo de uma magnitude infinitamente maior, que é a segunda vinda de Jesus. E quando nós falamos de segunda vinda, alguns dizem assim: olha, se Jesus voltasse hoje, fariam com ele pior do que fizeram da primeira vez. Esse é um grande engano, porque Jesus não vai voltar como um servo obediente, como da primeira vez. Ele vem como um reto juiz, e ele vem julgar com um cetro de ferro. Então, meus amados, em nome de Jesus, que a igreja possa se preparar, se aprontar para aquele dia glorioso, como a noiva se prepara para o seu amado. Mas quando o noivo chegar,
Como ele vai encontrar a noiva? Uma noiva abatida, uma noiva entristecida, uma noiva com o coração quebrado, não quebrado de arrependimento, mas quebrado por tantas cargas que a igreja tem enfrentado nesses dias. Nunca se viu tantos crentes tristes, abatidos, sem vício, carregando a obra de Deus como se fosse um grande fardo. E é interessante que muitas vezes você pergunta a alguém: olha, como é que você está? Eu estou pela graça. Se você está pela graça, você está bem. Porque graça de Deus é graça de Deus que segura o crente. É graça de Deus que sustenta e fortalece o crente. Você diz: olha, eu estou bem, porque a graça do Senhor tem me sustentado. E quando perguntarem a você: olha, onde é que está seu Deus, que eu não vejo mudança na sua vida? Você responda: olha, meu Deus está ocupado preparando a minha vitória. Porque é isso que Ele está fazendo. Ele está preparando a sua vitória, Ele está preparando a minha vitória. Então não desanime, não desista, reacenda a chama. O Senhor deseja que nós sejamos reavivados em nome de Jesus. Precisamos urgente de avivamento, mas para isso precisamos voltar ao primeiro amor e amar o Senhor apaixonadamente. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que a gente estudasse um pouquinho a palavra de Deus. O que foi dito por Jesus à igreja de Éfeso, que também serve para a igreja dos nossos dias, já que as igrejas da Ásia Menor eram igrejas tipo das igrejas em todas as épocas. Primeira coisa que o Senhor diz: o Senhor reconhece aquilo que é bom na igreja. Éfeso tem obras, tem perseverança e doutrina aprovadas pelo Senhor. Versículos 2, 3 e 6 dizem assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Vamos entender esse contexto aqui. Éfeso era uma igreja que servia, era uma igreja que trabalhava com zelo na obra do Senhor. Provavelmente tinha uma agenda semanal repleta de atividades. Aqueles crentes, eles eram tão ativistas que eles não tinham tempo de adorar o Senhor. Nada substitui aquele tempo pessoal que nós temos com o Senhor. Eu não sei qual é a hora que você vai fazer isso, se você vai fazer isso dirigindo, se você vai fazer isso andando ajoelhado até no seu banheiro. Eu não sei onde você vai fazer isso, mas fabrique um tempo para Deus. E que esse tempo para Deus seja as primícias do seu tempo, que não seja a sobra do seu tempo, porque Deus merece o melhor de nós. Amém? A igreja era perseverante na fé, não desistia diante das adversidades, tinha zelo com os que ministravam, tratavam com carinho e com zelo, possuía uma doutrina sólida, separavam-se das falsas doutrinas, rejeitava as obras dos nicolaítas, que esse tipo de gente a gente só encontra aqui em Apocalipse, a referência a esse grupo, que eles encorajavam os crentes a participarem das festas pagãs daqueles dias e também de praticarem a prostituição. Aquela igreja era uma igreja sofredora, suportava seus fardos pacientemente, sem esmorecer. Quando nós olhamos até aqui, com o binóculo olhando para trás para a igreja de Éfeso, nós achamos que era uma igreja que parecia perfeita. Se você olhasse
igreja tinha tudo, mas o Senhor, Ele vê as entranhas. O Senhor não se impressiona com as nossas aparências piedosas. O Senhor, Ele conhece a profundidade do nosso coração. A segunda coisa dita pelo Senhor à igreja, o Senhor repreende a igreja de forma dura. Apesar de todas aquelas coisas que a igreja fazia, de ter uma doutrina sólida, de ter fé, de ter perseverança diante das adversidades, de ter obras visíveis, o Senhor diz que ela abandonou a alegria do primeiro amor. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja que parecia perfeita, ativista, separada, disposta a sacrificar-se, estava sofrendo de uma doença espiritual muda e assintomática. E eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite. Se o Senhor chamou você a este lugar nessa noite, Deus quer falar no seu coração. Muitas vezes estar na obra de Deus, fazer a obra de Deus, não significa que você é um obreiro completamente aprovado, se você não fizer com a motivação certa, que é o amor ao Senhor. Então, meus amados, a falta de amor pelo Senhor fez com que aquela igreja levasse uma grande reprimenda do Senhor, de uma maneira dura, de uma maneira real. Quem via de fora não imaginava, pelo contrário, achava que aquela igreja era perfeita, mas o Senhor vê mentes e sonda corações. Amém? Amém. Queridos, o Senhor vê mentes e sonda corações. Certo pensador cristão, que como sempre eu nunca me lembro dos nomes, ele disse o seguinte: alegria de crente é assunto muito sério no céu. Para de reclamar. E sabe qual é o grande perigo dessa doença assintomática, que é a falta de amor, de alegria e amor pelo Senhor? É que você começa a difamar o Senhor com as suas lamúrias. É diferente da postura do salmista, que salmodia diante de Deus. O que é salmodiar? É derramar o coração na presença de Deus. Mas na presença de Deus, naquele momento que você entra no seu quarto, fala ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Não interessa você partilhar a sua vida, fulano, ciclano, beltrano, para com isso em nome de Jesus. Entre no seu quarto e diga: Senhor, não estou entendendo nada, estou sofrendo com essa situação, as coisas estão extremamente difíceis. Olha para mim, tem misericórdia de mim, restaura a minha vida, restaura a minha alegria, restaura essa paixão por Jesus. Faz assim em nome de Jesus, Pai. E você vai ver a glória de Deus começar a descer na sua vida de forma profusa e generosa em nome de Jesus. Então o Senhor está dizendo aqui que Éfeso perdeu o entusiasmo, perdeu a vivacidade, a alegria contagiante que deve mover todo cristão sempre. E ele está dizendo aqui que aqueles irmãos faziam tudo de forma correta, mas sem inteireza devida no coração. Tem um rei na palavra, o rei Amazias, que era um homem que fazia tudo bem direitinho, mas a Bíblia diz que ele fazia o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Muitas vezes, como crentes, nós ligamos o piloto automático e vamos em frente para adorar. E eu queria chamar a atenção das famílias aqui representadas, as famílias onde há crentes nas famílias, cristãos genuínos. Chame mulher, filhos, marido, para orar juntos. Glorifique o Senhor. E você vai ver a glória de Deus descer
amadurecer nas situações que você tem orado tanto, mas que parece que não tem jeito. Nós voltamos à velha questão de Deus não se impressionar com as nossas exterioridades. Ele vê mente, ele sonda corações. Antes, a gloriosa igreja de Éfeso corria o risco de perder seu candeeiro, sua luz, caso não se arrependesse. Assim como o verdadeiro amor conjugal deve tornar-se com o tempo mais profundo e intenso, do mesmo modo é o relacionamento espiritual com o Senhor. Por que o Senhor resolveu, por um ato da sua soberania, usar o relacionamento conjugal para tipificar o relacionamento do Senhor com a sua igreja? O Senhor deseja que os cônjuges, eles se apaixonem muitas vezes no decorrer das suas vidas, um pelo outro. A gente vai se descobrindo em cada fase da vida. Isso é lindo. E precisa ser experimentado por cada um de nós. Tire a aspereza das palavras, coloque açúcar nas palavras, porque é isso que está significando esse seu relacionamento um com o outro, o relacionamento que você tem com Deus. Nós vamos esfriando, nos distanciando um do outro e vamos nos distanciando de Deus. E depois você quer vitória. Não vem. Nós vemos muitos cônjuges, muitos casais que com o tempo vão se acostumando com o outro e deixam de manifestar as pequenas gentilezas e atenções dos primeiros tempos. Não façam isso. Olha, muitos deixam de elogiar. Do mesmo jeito que você glorifica o Senhor, elogie seu cônjuge, elogie seus filhos. Fica muito bem, meu filho, que coisa boa que você fez. Elogie sua esposa, elogie seu marido. Diga que bênção, que coisa linda. Surpreenda com pequenas gentilezas. Isso é agradável ao Senhor. Muitos casais fazem tudo direito, cumprem as obrigações, suprem necessidades, mas se esquecem de se devotar um ao outro e tudo se torna muito mecânico, muito frio. E quando isso acontece, os relacionamentos correm perigo. Do mesmo jeito, relacionamento com o nosso Deus. Há muito relacionamento com o Senhor correndo perigo, correndo risco. E a terceira coisa dita à igreja de Éfeso, o Senhor aconselha e faz uma promessa. O primeiro amor pode ser restaurado se forem observadas 3 condições da parte do Senhor. Versículos 5 e 7 diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira condição: lembra-te de onde caíste. Lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima. Isso vale para a igreja e vale para nós individualmente, sobretudo nos relacionamentos conjugais. Segunda condição: arrepende-te. É preciso arrependimento, é preciso mudar de atitude, confessar o pecado da mornidão ao Senhor e voltar à prática das primeiras obras.
1 de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Terceira condição, volta à prática das primeiras obras. Aí eu volto para os relacionamentos, como era no começo. Arrepender-se implica em mudança de mente, mudança de rota, o que indica restauração à comunhão inicial rompida pelo pecado da negligência. Ler a Bíblia, orar, adorar antes de qualquer outra coisa. Jamais podemos esquecer o nosso chamado para a adoração. Nós fomos chamados para adorar. E eu conversava com a irmã no começo do culto. Me chama a atenção dos evangelhos todas aquelas pessoas que receberam de Jesus uma ressurreição, uma cura, uma bênção, uma libertação, foram pessoas adoradoras. Eu fico muito impressionada com o endemoniado gadareno. Aquele homem tinha 6.000 demônios morando nele. E quando ele encontra Jesus, ele se prostra diante do Senhor. E ali o Senhor liberta de todos aqueles demônios. Está faltando adoração. O povo tem esfriado com o Senhor. Pior do que esfriado, tem ficado morno diante de Deus. As instruções de Cristo a Éfeso servem para a igreja de hoje, bem como para os relacionamentos conjugais partidos. Aquele que vencer a negligência e se mantiver fiel, receberá como premiação o privilégio de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor fala aqui de plenitude, de enchimento, e isso é avivamento. O que o texto nos ensina hoje? Em primeiro lugar, o Senhor está às portas e precisamos nos preparar para aquele dia glorioso quando nos encontraremos com Ele nos ares. Eu queria que você pedisse ao Senhor que lhe desse discernimento espiritual para você perceber os sinais que estão à sua volta. Há muitos sinais. E o adversário tem minado o desejo de adorar, tem minado a capacidade de louvar o Senhor, de buscá-lo em espírito e em verdade, para que você perca a sua bênção. Acorde. O Senhor está às portas. Segundo lugar, essa preparação passa por um autoexame. Será que tem se achado íntegras as nossas obras perante o Senhor? Ou o que temos feito tem sido superficialmente apenas para impressionar as pessoas e receber o seu aplauso? Terceiro lugar, o Senhor deseja que trabalhemos em sua obra, que sejamos perseverantes na fé, firmes na doutrina, mas tudo isso deve ser feito em genuína adoração. A nossa verdadeira motivação deve ser o amor pelo Senhor, não o desejo do aplauso e do reconhecimento. E em quarto e último lugar, se você se afastou da motivação correta, o Senhor aconselha hoje: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se vencer a negligência, receberá da plenitude de vida eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor Ele possa continuar ministrando ao seu coração, que o Senhor Ele possa, naquilo que eu sou extremamente, sei que sou extremamente deficiente, que o Senhor continue ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.